Paz seja contigo. Vamos juntos para mais um tempo devocional com palavra de Deus e oração. E eu quero compartilhar com você hoje um assunto muito importante da Bíblia, que está na carta do apóstolo Judas, no versículo 3 e o versículo 20. A Bíblia diz assim: Amados, quando eu empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E no versículo 20, o apóstolo, dando continuação a esta palavra, a este assunto, ele escreve: Mas vocês, meus amados, edificando-vos na vossa fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Observe que é um texto que está ligado um ao outro. No versículo 3, o apóstolo Judas, inspirado pelo Espírito Santo, e é importante lembrar que este Judas não é o traidor, é o outro Judas que era meio-irmão de Jesus e que se tornou apóstolo. Eu digo meio-irmão porque ele era filho de José e Maria. E Jesus era filho de Deus, gerado no ventre de Maria. Então, Judas escreve no verso 3 dizendo que ele queria falar sobre a salvação. Ele começou a escrever pensando em tratar sobre o assunto da salvação com aqueles irmãos, com aquela igreja. Mas ele foi levado pelo Espírito, ele sentiu a necessidade, ele viu que era necessário exortá-los a batalhar pela fé que de uma vez por todas havia sido entregue aos santos. Então Judas escreve aqui que Deus o constrangeu pelo Espírito a exortar a igreja, a falar para mim e para você que cremos no Senhor Jesus, que somos salvos pela graça de Jesus. Ele foi exortado, ele foi incentivado pelo Espírito a nos falar sobre a fé que já nos foi dada de uma vez por todas e que devemos batalhar por esta fé. Senti a necessidade de exortar vocês a lutar pela fé, batalhar por esta fé que vocês têm. Então entendam um princípio: Deus já nos deu toda a fé que nós necessitamos. Nós já recebemos da parte de Deus toda a fé necessária para a nossa salvação, para a nossa vida vitoriosa, para a nossa vida abençoada. Deus já nos deu esta fé, mas nós precisamos lutar por ela, para que esta fé cresça, para que esta fé seja operante e não inoperante, para que esta fé não seja bloqueada pela incredulidade, mas que ela seja uma fé viva, atuante, uma fé que tem resultados. E aí então, neste assunto de batalhar pela fé que de uma vez por todas nos foi dada, o apóstolo Judas, ele fala ali no versículo 20 que nós devemos edificar a nossa fé santíssima orando no Espírito Santo. Então, é uma chave para a nossa edificação. Deus nos ensina a batalhar pela fé. E de que maneira eu e você podemos batalhar por esta fé? Orando no Espírito Santo. Aqui eu enfatizo a oração. Todas as formas de oração trazem edificação, são fundamentais, são edificantes. Toda forma de oração, toda prática da oração. Talvez você está na oração dando graças, intercedendo. Talvez você está clamando, suplicando, pedindo. Talvez você está na oração adorando a Deus, está na presença dele. Toda forma de oração é importante. Mas há uma oração no Espírito Santo, onde o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo fala em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, a respeito da oração em outras línguas.
Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, porque ele está falando mistérios com Deus. Quem está orando em línguas, a Bíblia diz que não está falando com homens, está falando mistérios com Deus que ninguém entende. E na oração em línguas, nós edificamos a nós mesmos. O nosso espírito é edificado. A oração em línguas é uma forma poderosa de batalhar pela fé, de edificar a sua fé santíssima, que Deus já te deu de uma vez por todas, para você ter uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida promissora. Deus já nos deu esta fé. Então batalhemos por esta fé, orando no Espírito Santo. Eu desafio você a ter um propósito de oração diariamente, a ter um propósito de buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo, um propósito de orar em línguas, de clamar ao Senhor, de deixar o Espírito Santo, que conhece todas as coisas de Deus e conhece todas as coisas de nós, deixar o Espírito Santo interceder por nós. Como diz em Romanos 8, que ele possa ajudar-nos nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então batalhe por esta fé, que de uma vez por todas Deus te deu, orando sem cessar, orando no Espírito Santo e buscando a presença do Senhor em nome de Jesus. Quero orar por você e quero clamar para que a sua fé seja edificada de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu peço que a bondade do Senhor seja concedida a cada um de nós. E esta fé tão poderosa que já nos foi dada de uma vez por todas em Cristo, que esta fé seja fortalecida neste dia, edificada, e que nós possamos batalhar por esta fé, orando de todas as maneiras, orando no Espírito Santo, orando em outras línguas, edificando a nós mesmos, e que nós possamos ver esta fé criando raízes mais profundas, criando ramos mais extensos, expandindo por todos os lados, frutificando para a tua glória, Jesus. Eu oro, Senhor, para que esta pessoa que hoje tem uma fé pequena, uma pequena fé, que esta fé venha romper agora esta mediocridade, esta fragilidade, e seja uma fé poderosa, para que essa pessoa se levante na autoridade do teu nome e seja mais do que vencedora, em nome de Jesus. Eu oro e eu declaro, Pai, o crescimento da fé para todos os teus filhos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, tenha um excelente dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Até mais.